Tentaram invadir o nosso quarto enquanto dormíamos e essa foi apenas uma das coisas que aconteceu desde que nós chegamos aqui no norte da Austrália. Fala galera, nós somos a Nicole e o Eduardo do Mochilar Eu Preciso. Nós estamos na Austrália atualmente com um visto Working Holiday, um visto de trabalho e viagem que nos possibilita aí conhecer o país inteiro. Nós chegamos na Austrália, ficamos uma semana em Sydney e conseguimos um trabalho no norte do país. Então a gente atravessou aí todo o país e cá estamos, no Northern Territory. O território do norte da Austrália não é muito explorado por brasileiros. Muita gente vem para cá buscando a residência permanente, porque é um dos lugares que é mais ou menos difícil de conseguir isso. E também é um dos lugares em que é mais fácil de tu conseguir a renovação do Work Holiday Visa. Porque se durante o Work Holiday Visa tu trabalhar 88 dias em um lugar remoto, tu consegue renovar ele para um segundo ano. Então foi isso que a gente veio fazer aqui. Algumas pessoas nos mandaram mensagem falando: meu Deus, vocês estão indo para a região mais quente de toda a Austrália. Vocês estão indo para a região com o maior número de insetos de toda a Austrália. E essas foram as coisas que mais nos falaram. Mas o que não falaram é que, na verdade, a gente estava indo para a região menos segura da Austrália. E a intenção desse vídeo aqui não é falar, a Austrália é segura, até porque eu acho que um vídeo desse nem cabe, né? A Austrália é um país gigantesco, que nem o Brasil é, por exemplo, então existem regiões mais seguras, existem regiões menos seguras, e é impossível tu generalizar assim o país inteiro. Então o que a gente vai abordar nesse vídeo é abordar como é a segurança aqui no território do norte, que de fato é o mais perigoso da Austrália inteira. Então, para pontuar, ao longo desse vídeo aqui a gente vai falar o porquê que essa é a região mais violenta da Austrália. E não vai ser, assim, esse vídeo não é para ser levado levianamente. Aqui a gente vai falar as nossas experiências, coisas que a gente está vendo na prática mesmo, então a gente está vivendo aqui, a gente está vendo como é. E também fizemos muita pesquisa para esse vídeo aqui no site da polícia, nos índices de criminalidade, em estudos do porquê essa região é assim. Então não vai ser tipo assim, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Então esse aqui é um vídeo para não ser levado levianamente, porque é um assunto sério que impacta muitas pessoas aqui no território do norte. Também vamos abordar como é a violência, então quais são os tipos de violência que a gente vê por aqui e vamos contar algumas das muitas experiências tensas que a gente teve. Assim, é impressionante quantas a gente já teve em 3 meses, né? É realmente impressionante porque, mais uma vez, assim, um conceito que a gente tinha antes de chegar aqui, bom, estamos indo para um local pacato de 250 habitantes no interior da Austrália. Vai ser nada, né? A gente não esperava presenciar e vivenciar tudo que a gente está vivendo aqui. Com certeza a Austrália toda não é assim, isso a gente sabe. Só que é isso, a gente vai pontuar o que estamos experienciando nessa região. A Austrália como um todo, aqui eu vou olhar os números, né? A Austrália como um todo, ela tem uma taxa de homicídios de 0,8 a cada 100 mil habitantes. Isso não é nada quando comparado com o Brasil, por exemplo. Quanto tu acha que o Brasil tem? 5% cada 100 mil habitantes? Não é 5%, é 5 a cada 100 mil? Não. O Brasil tem 30,5 a cada 100 mil habitantes. Essa é a taxa de homicídios do Brasil. O território do norte, ele tem uma taxa de 8,8 a cada 100 mil habitantes. Então tu vê que ele já é 10 vezes mais do que a taxa nacional da Austrália, né? Então já é muito mais elevado. Mesmo assim, existe uma diferença gritante entre a violência que acontece aqui e uma violência brasileira, por exemplo. Então aqui a gente nota que quando acontece um homicídio, por exemplo, e desde que a gente chegou aqui, aconteceram 2 homicídios que foram capas de jornais. Então quando acontece, é capa de jornal por semanas, assim, semanas aquilo é a capa do jornal. Eu acho muito curioso que, por exemplo, quando aconteceu o primeiro homicídio, eu lembro que eu li a entrevista assim, do prefeito da cidade falando que e já aconteceu aqui um homicídio há 4 meses atrás, quantos mais vão precisar acontecer até que algo seja feito? É verdade, tipo, é um absurdo, um homicídio que seja já é um absurdo, mas não é nada comparado com o que acontece em Porto Alegre, por exemplo, né? Quantas pessoas morrem por dia em Porto Alegre? Sim. E, tipo, é normal, né? É levado como normal. Um que a gente viu, que a gente chegou aqui, foi um menino chamado Declan, que era um atendente de uma loja que vendia bebidas, e ele recusou serviço para uma pessoa que estava bêbada, tentando comprar bebida, e foi esfaqueado e infelizmente veio a falecer. Violência pessoal é muito relacionada a problemas com álcool, ou violência doméstica também. Isso porque o que a gente observa é que a violência aqui ela é mais visada, digamos assim, para patrimônio. O dano acaba sendo em patrimônios, não exatamente
diretamente com as pessoas, como é no Brasil, assim, aquele assalto à mão armada que alguém acaba saindo morto ali da situação. Os maiores crimes vão ser tentar roubar um carro que está estacionado, invadir a loja que está fechada de noite, Exato. ou invadir a casa para roubar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui a gente está na rua, gravando na rua com o celular ali, eu tenho zero medo que alguém vai chegar aqui e nos assaltar, entendeu? Porque é realmente uma violência diferente, e é uma violência que quando tem arma, também não é uma arma de fogo, né? Geralmente é uma arma branca. Isso é tão verdade que essa taxa que eles usam a cada 100 mil habitantes está em alta para todos os tipos de crime, de acordo com o site da polícia aqui do Território do Norte, especialmente para roubo de carro e para dano a patrimônio, né? Invasão de propriedade. Então esses são os principais crimes que estão cada vez mais em alta aqui no Território do Norte. A gente está vendo na prática mesmo. A gente está vendo na prática, e um reflexo disso tem sido a diminuição do turismo nessa temporada. Assim, nessa época do ano, por exemplo, esse lugar que a gente está trabalhando era para estar bombando já, a gente tendo muito mais trabalho. E não é o que está acontecendo, está sendo aí observado uma diminuição significativa de turistas na região. Então a gente está falando de na prática, vamos falar sobre as nossas experiências, o que a gente presenciou aqui, né? Fiz uma pequena lista das principais coisas, porque teve pequenas coisinhas, né, de tipo carro sendo arrombado enquanto o cliente estava almoçando no restaurante. Então desde que a gente chegou foram 2 arrombamentos na loja de conveniência ali no Puma, né? Tudo com vidro, né? Eles quebraram o vidro da porta da frente, entraram na loja, foram até o armário a geladeira ali onde ficam as bebidas alcoólicas. Era só abrir, não estava trancado, mas eles quebraram a porta de vidro daquele armário também. Pegaram as bebidas e aí quebraram a janela para sair. Então eles quebraram 3 vidros. Parece um filme de comédia. Eles roubaram questão assim de $100 em bebidas e causaram um dano de $3 mil para consertar os vidros que eles quebraram. Foi isso que a gerente me falou na época, né? E daí eu lembro que tu veio e me contou que isso tinha acontecido e eu, nossa, como assim, sabe? Isso aconteceu aqui. E esse era só o começo. Tipo... A segunda vez que arrombaram, quebraram a porta de vidro de novo com extintor de incêndio, pegaram o extintor de incêndio do posto, quebraram a porta de vidro. Até por isso que agora a gente tem que botar os extintores de incêndio para dentro do Puma quando a gente fecha ali a loja de conveniência de noite. Entraram e roubaram óculos escuros e chiclete. Foi isso que roubaram. Então aqui também existe muito esses crimes pela zoeira, como a gente vai falar um pouco mais pra frente agora. Botaram uma porta de metal ali sinistra, que parece que a gente tá numa prisão, e não causa uma boa impressão, né? Isso até eles não queriam fazer isso, mas tiveram que fazer, porque foi muitos arrombamentos num curto espaço de tempo, porque causa uma péssima impressão para quem vem aqui ficar hospedado, quem vem ficar no bar, né? Tipo, tu olha aquilo ali, meu Deus, a região não é segura, né? Vou dar o vazar e daqui. E pra gente ficou um ambiente um pouco mais pesado, assim, pra trabalhar também, mas enfim, né? Faz parte. Também tentaram arrombar o bar, porque tentaram entrar ali pelos fundos do bar e tinha as imagens da câmera de segurança, infelizmente eu não tenho para compartilhar aqui, mas a gerente me mostrou. Eram 7 caras assim com machados e machetes tentando arrombar a porta do bar, dos fundos. Eles entraram, a gerente ela mora ali nos fundos do bar, a porta dela estava destrancada porque não trancava por dentro. Eles abriram a porta dela e ela estava sozinha assim no corredor, ela disse que olhou toda aquela galera ali, só que ela tem um cachorro gigante. E aí o cachorro saiu correndo na direção deles, eles fecharam a porta e vazaram sem levar nada também. No feriado de Páscoa, o lugar ficou bem lotado. E aí, nesse dia, uma mulher que também estava sob efeito de álcool, ela tentou esfaquear o nosso colega de trabalho. Então, foi solicitado, nosso colega de trabalho pediu para que ela se retirasse do bar. Porque aqui na Austrália, quando uma pessoa está considerada alcoolizada, tu não pode mais servir ela, é ilegal. E tu tem que pedir para ela se retirar do local. Foi isso que o Brent fez. Em um determinado momento, ela sacou uma faca, saiu do carro e foi em direção a esse nosso colega de trabalho que pediu para ela se retirar. Nisso eu tava saindo do bar para ir recolher os copos ali na rua e eu só vi o Brent, que é um cara grande assim, correndo assim, ó, mas Usain Bolt, assim, ó, correndo feito um louco. Eu, meu Deus, o que o Brent tá correndo? Ele quer muito recolher esses copos, um baita funcionário. E daí nisso eu vi a gerente vindo pelo outro lado com outro gerente também, a gente tem vários gerentes aqui. E eles estavam, fiquem longe dela, fiquem longe dela! E o bar tava lotadaço, né? Lotado. E daí eu olhei e vi a mulher assim com a faca. Era uma mulher mais velha, assim, eu dou uns 50 anos, assim. Então ela não era uma grande ameaça, assim, de perseguição, mas uma pessoa com uma faca é perigoso de qualquer maneira, né? E as crianças todas foram pra dentro do bar e você também. Eu já tinha terminado o trabalho aquele dia e eu tava jantando, sentada ali fora. Eu vi toda essa correria acontecendo, fiquei tipo, meu Deus, o que tá rolando? E uma galera pegou umas cadeiras assim pra ir cercando ela. Eu lembro que eu tava com um taco de sinuca na mão, assim. E aí quem desarmou ela foi uma pessoa que tava com ela ali. Foi lá, chegou junto, tirou a faca e depois deu um tapão na cara dela. Sério? Uhum.
E aí botaram ela de volta no carro, segurando ela até a polícia chegar, foi presa e parece que tá presa até hoje aí, pelo que a gente escuta falar. Parece que ela já cometeu aí algumas outras coisas, não foi só por causa disso. Também porque foi logo em seguida em que aquele guri que eu falei foi esfaqueado e morto. Então, eles ficaram em cima desse tipo de crime com faca contra funcionários que trabalham nesse tipo de estabelecimento. Então, teve uma reação popular muito forte para que fossem mais duros com esse tipo de tentativa de crime, né? Para que não acontecesse um assassinato novamente como que aconteceu. A situação mais surreal foi um carro estilo Mad Max ali. Eu tava ali no posto de gasolina, no Puma. Quando eu tava indo em direção ao bar, quando eu olhei pra trás, eu senti um carro velho com pichado, todo pichado assim na lateral, com a palavra metal. Eu só vi uns caras botando uns lenços assim pra cima e dando um cavalinho de pau. E eu, isso aí é estranho. Eu dei meia volta e nisso eles saíram pelas janelas do carro e começaram a tocar pedra em todo mundo. E um com um bastão de metal assim começou a quebrar os carros que estavam estacionados. As pessoas correndo, tentando proteger o carro. Eles tentando atropelar as pessoas, jogando pedra, tentaram jogar pedra em criança. Foi uma loucura assim, eu ali. Que horror. Eu tô rindo. Assim, eu não sei como que as pessoas filmam algumas coisas quando elas estão acontecendo, sabe? Porque eu nunca consigo. Não é que eu não consigo, nem passa pela minha cabeça pegar meu celular e começar a filmar, sabe? Sim, eu tava um pouco rindo dessa situação, porque nesse dia, quando tudo estava acontecendo, eu tava trabalhando dentro da loja de conveniência, eu e uma outra menina, só que a loja ela tava meio lotada, então a gente só tava ali próximo, e aí eu até falei pro Eduardo, eu queria uma câmera assim, que mostrasse paralelamente a gente ali atendendo e o apocalipse acontecendo do lado de fora, porque a gente não viu absolutamente nada. Depois o Eduardo novamente veio me contar e eu fiquei tipo, what? Como assim tudo isso aconteceu? E esse é mais um exemplo de um crime que acontece pela zoeira, né? Não tinha um propósito. Eles só queriam, era zoeira, puramente zoeira. Adolescentes novamente. Né? Que alguém poderia ter se machucado feio. Muito feio. Felizmente, ninguém saiu ferido aí dessa situação. Recentemente teve o grande caçador de porcos, capturador de crocodilos, que foi mais um exemplo de uma galera meio pirada que mora aqui nas redondezas, que foi puxar briga com a nossa galera ali, quando a gente estava sentado na rua conversando. De noite? De noite, tipo, a troco de nada, assim, e dava pra ver que ele estava sob a influência de alguma coisa. Sim. Que é droga, um dos grandes problemas dessa região, né? Droga. E aí, assim, ele falou muita coisa que, a gente até riu depois, porque realmente as coisas que ele falou eram bizarras, de engraçadas. Vamos botar o vídeo aqui, vou botar esse trecho do vídeo aqui, tapando os palavrões pro YouTube não censurar. Exato. Okay, man. This is all I want because your dog, your mate looks after that dog. Yeah. Y'all are killers, bro. Right, They fucking kill things. Yep. Same day with the recording all you want. Yep, right. It's only for our own protection. I don't know you. Crocodile catching. Yep. Big hunting. Mm-hmm. So I am. Fair enough. But that's nothing got to do with us, though. I don't care. Sit the and you do. I don't give a fuck and you use. You may leave now. That's nothing got to do with us. You can look at me with your big eyes all you want. Doesn't matter. Just leave. Oh, club. Honestly, bro, you're nothing. I'm from the NT. I don't care where you're from. I don't give a fuck. You're either call it. Before you get destroyed. Right. Big fella? I respect you. Alright, but I don't respect these two. That's alright. Yep. We don't need your respect. Sorry, mate. You're fucking fuming, bro. Yep. That's alright. Sorry, mate. Rex Hunt, move! Se ele tivesse daqui a pouco ali armado... Ele tava com uma faca na cintura. Ele tava com uma faca, mas vamos supor que ele tivesse, sei lá, com uma arma de fogo. Porque o cara começa a falar, eu tô espumando, cara. Tipo, ele tava sentindo muita raiva, sabe? Felizmente, mais uma vez, nada violento aconteceu. Quando a gente compartilhou no Instagram, até vieram nos falar, tinha que ser legalizado o porte de arma aí pra acabar com esse maluco, não sei o que. Mas foi bem o que a Nicole falou, né? Se fosse legalizado o porte de arma, estaria com a arma, não a gente. Com uma arma, não a gente, entendeu? E aí podia ser pior ainda. Outro acontecimento foi que tentaram roubar o carro da nossa colega de trabalho, nossa ex-colega de trabalho, e infelizmente esse foi um dos motivos que fez ela sair daqui. Ela ficou um pouco traumatizada, digamos assim, com essa situação, já estava se sentindo insegura, né, com tudo que vinha acontecendo, e ela decidiu deixar o lugar. Ela foi durante a madrugada, tentaram, arrombaram o carro dela, tentaram ali fazer ligação. Fazer uma ligação direta. E não conseguiram, e aí só destruíram. Tá até hoje parado lá e vai custar mais de $2.000 para arrumar. E foi ali nos fundos da onde a gente mora, do lado do nosso quarto.
E puxando pro nosso quarto, agora vamos contar aí a chamada do vídeo, né? A coisa principal que foi meio que visando a gente que aconteceu aqui, que foi a tentativa de entrarem no nosso quarto enquanto nós estávamos dormindo. Ai, foi horrível, gente, porque eu já tenho, assim, um estado de alerta e pânico em relação a esse tipo de coisa, porque na minha casa, em Porto Alegre, já aconteceu de entrarem na madrugada e, enfim, o meu pai teve que conter ali a pessoa que estava entrando com um machado e foi muito, muito traumatizante. Eu fiquei, tipo, meses sem conseguir dormir e quando isso aconteceu aqui, foi como se eu tivesse sido transportada para aquele outro momento horrível que eu já tinha vivido, sabe? Então foi instantaneamente, assim, ó, quando comecei a ouvir barulho, eu imediatamente estão tentando entrar no nosso quarto. Foi bem óbvio, né? Não foi tão óbvio, tu pensou que estavam indo ali pedir informação. Não, foi aquela coisa, né? O que tinha acontecido? Na noite anterior a gente não conseguia encontrar a chave para trancar o bar lá, não sei o que, e ficou meio que perdida a chave. Aí tá, beleza, fui dormir e a gente acordou às 3 da manhã com alguém batendo na nossa porta. Bam, 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 bam. Vale dar o contexto, né? A gente mora aqui numa acomodação que mora todos os funcionários, só que é aberto, assim, qualquer pessoa consegue entrar ali e ir nas portas. Então, umas 2 semanas anteriores já tinham batido na porta de uma pessoa que mora do nosso lado e ido embora, tipo pra zoeira também. Então, dessa vez que aconteceu essa noite, a gente não sabe se foi zoeira, se foi uma tentativa de ver se tinha alguém ali dentro antes de tentar entrar, o que é uma coisa meio burra também, não faz sentido. Tem formas mais inteligentes de fazer isso, tipo ver se o ar-condicionado tá ligado, coisas assim. E aí eles bateram nessa porta, a gente acordou no susto, assim, e a primeira coisa que eu pensei é, não encontraram a chave ainda? Tipo, sabe aquela coisa quando tu acorda e tu ainda não tá na realidade? Eu já acordei sabendo que tava com... E aí eu, tá, então só pela zoeira aqui, que saco, né? Eu nem tive força, assim, só voltei a deitar. Mas daí eu comecei a cutucar o Eduardo já também, tipo, estão tentando entrar no quarto e ele já tinha se ligado daí, eu acho que daí no transe ali, né? Porque aí eu ouvi mexerem na maçaneta, né, tentando abrir a porta, e é bem fácil abrir a nossa porta ali, se tu botar uma faquinha, tu consegue destrancar ela. E daí antes de destrancarem, antes de eu saber o que estava do outro lado, né, porque podia ser uma criança zoeira, ou podiam ser 7 adolescentes com machados e machetes. Eu peguei e levantei gritando assim, no meu melhor, mais aterrorizante, filho da puta! Assim, comecei a gritar em português, assim, porque eu acho que gritar numa língua estranha, eu acho que pode intimidar um pouco mais, sabe? Estranha não, estranha. Comecei a gritar todos os palavrões que eu conhecia e comecei a bater na porta de volta. E peguei, abri a porta, assim, nem sei se eu deveria ter aberto a porta, mas aí eu só vi uns vultos, assim, correndo, assim. Enquanto isso, tá, paralelamente, Nicole gritando socorro. Na verdade, eu não lembro, eu não sei se eu gritei socorro ou help. Vai saber, né, se eu usei o meu inglês ali nesse momento, eu realmente não lembro, só sei que eu comecei a gritar e eu tremia. Mas tremia tanto, assim, ó, olhava pro meu irmão, tremendo, 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 tremendo. Ai, gente, foi terrível essa situação. Foi. E nisso um outro, o namorado da Ravi, esse, que já teve várias Australiano, ele. Várias situações com essa galera aqui. Ele foi o único que saiu do quarto, que acordou com os meus gritos e a gente ficou ali fora, meio que monitorando, assim. Ele disse que viu ao longe, aquela galera, eles estão sempre aí enchendo o saco, não sei o quê. E no fim acabou que eu, obviamente, nem consegui voltar a dormir. Eu fui dormir às 6 da manhã, porque foi a adrenalina ali da coisa, né? A gente realmente não sabe qual era a intenção deles, se era só zoeira, se eles queriam entrar pra roubar alguma coisa, fazer alguma coisa. A única coisa que isso gerou foi um estado de alerta constante, assim, principalmente nas primeiras noites ali, depois que isso aconteceu, né, pelo menos para mim foram noites mais difíceis, assim, de dormir, porque eu ficava meio acordando, assim, pensando, hoje vão tentar entrar de novo, hoje vão tentar entrar de novo. Não, até hoje, assim, já era. E até hoje eu escuto um barulho, eu ainda não fui dormir, eu tenho que levantar da cama, abrir a porta e olhar o que tem lá fora. Então até hoje eu fico num estado meio semi-alerta, assim, que nem a Ravi, depois que roubaram o carro dela. Várias vezes eu ouvi um barulho, eu saía na rua, tava a Ravi lá na rua, assim, tipo, tu ouviu esse barulho? Eu vi. E ela falou, eu tô um pouco tipo, traumatizado e tal. E eu também. Na real, se eles quisessem invadir, talvez eles teriam conseguido se eles não tivessem batido na porta e me acordado. Porque se eles tivessem silenciosamente aberto a nossa porta ali, conseguido abrir a nossa porta, eles iam entrar no quarto e eu ia estar aqui, ó. Só que eles bateram na porta antes. Então agora, caso eles
tentem diretamente abrir a maçaneta, a gente põe uma latinha, que é se girar a maçaneta, a lata vai cair e vai me acordar. E a gente mudou o lado da cama, né? Que antes eu dormia. Ah, é, porque eu dormia do lado da porta, tinha mais isso. A gente tem uma barra de ferro dentro do quarto. Muito importante. E cada um tem uma faquinha. É, em último caso, né? Se for um atentado contra a nossa vida, vamos às últimas consequências aí. Com certeza. Vale dizer que desde que isso aconteceu, eles até botaram uma grade ali nos fundos de onde a gente mora, né? Que não tinha quando aconteceu. Então espero que isso ajude a manter eles afastados, embora não seja um grande empecilho. Só que recentemente também eu descobri que tem um portão ali, um buraco que eles podem só caminhar um pouquinho mais e dar a volta e chegar ali. Então é só um pouquinho mais difícil, mas... E eu tenho certeza que depois que a gente publicar esse vídeo e antes de ir embora daqui vão acontecer mais coisas. Que daí, quem sabe, talvez mereça um segundo vídeo, mas por enquanto é isso, gente. Mas esperamos que não, tá? Esperamos só que não, dizer. Não, e foi só falar, né? Porque olha que hoje, a gente gravou esse vídeo hoje, dia 8 de junho. E aconteceu, né? Só que aqui eu tô servindo café, esse cara, não sei o que aconteceu, a gente não sabe ainda, só sei que teve uma movimentação aí, só que na hora eu não vi, ó. Então tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Essa pseudo-briga aqui e eu fazendo cafezinho aqui. Essa pseudo-briga tá rolando aqui nessa janela. Então aconteceu isso hoje, só que a gente não sabe exatamente o que foi, porque depois sai da câmera aqui, não tem que ver outra câmera. Mas veio polícia até aí e tal, só que eu não tava entendendo, eu bem de boa, fazendo um cafezinho. Mas por que é assim? Por quê? Por que essa região da Austrália? Por que essas coisas acontecem aqui comparado a todo o resto do país? Aqui o norte da Austrália é onde tem a maior proporção de população aborígene. O que são a população aborígene? São a população nativa da Austrália aqui, que estava na Austrália antes de ser colonizada pelos ingleses. Então é como se fossem os maores da Nova Zelândia, os indígenas do Brasil e por aí vai, né? A porcentagem da população do território do norte que é aborígene chega a 30% da população, enquanto em outros estados chega a 1%, 2%. E, infelizmente, por uma série de questões que a gente vai abordar aqui nesse vídeo de uma forma não tão profunda, né, porque a gente não tem tempo limitado aqui, eles são ao mesmo tempo os maiores perpetradores dos crimes violentos que acontecem aqui e também as maiores vítimas desses crimes. Então, muito da violência, dessas taxas de violência que tu vê no Northern Territory, acontecem nas próprias comunidades aborígenes, onde eles vivem de uma maneira um pouco mais isolada também. E por que isso? Os motivos são meio óbvios, né? É uma população que foi muito mais marginalizada, tem uma situação socioeconômica muito mais desprivilegiada, falta de acesso à educação, falta de acesso a serviços sociais básicos, o que em qualquer lugar do mundo leva a uma maior criminalidade, uma maior taxa de criminalidade. Combinada com uma colonização que também é muito recente e com toda a violência que foi feita essa colonização. E aqui existe a famosa geração perdida, em que crianças aborígenes foram retiradas das suas famílias. E também a introdução à força de culturas europeias, como por exemplo o próprio álcool, que é algo que desestabilizou completamente o modo de vida que eles viviam, e também até conceitos que não existiam para ele, como o próprio dinheiro, que a gente vê na prática até hoje, que é um conceito que eles não compreendem muito bem, até na hora que eles vão ali fazer as compras deles. Então, tudo isso põe numa panela, mistura essa marginalização com colonização violenta, gera uma desigualdade e uma tensão racial muito grande que tu vê na prática no território, tanto dos aborígenes em relação aos colonizadores, quanto os brancos colonizadores em relação aos aborígenes. Então tu vê essa tensão racial na prática mesmo, assim. Tu vê pessoas sendo racistas abertamente, e coisa que tu não vê no resto da Austrália, né, em cidades mais desenvolvidas assim. Então é realmente uma panela de pressão a gente sente aqui esse território do norte, sabe? Tudo isso gera um ciclo vicioso de racismo e crimes que parece que o governo não tem a solução. Não tem a solução. Não tem, parece que eles perderam o controle, assim, que eles não sabem o que fazer em relação a isso. Qualquer coisa que está sendo feita não é a forma correta. Isso a gente meio que vê, assim, mas a gente também não tem a solução, obviamente. Infelizmente. E sim, infelizmente, apesar da maioria dos crimes serem cometidos por pessoas das comunidades aborígenes, existem pessoas de qualquer etnia que cometem os crimes aqui no território do norte, né? E uma constante para qualquer tipo de pessoa que comete esse crime é problemas com álcool, né? O álcool é um problema muito grande, já era na Nova Zelândia e aqui na Austrália parece ser pior ainda, né? Principalmente aqui no território do norte. E as pessoas, elas fazem muito comparativo em relação ao uso, né, o uso de álcool no Brasil. E é diferente. Eu sei, é difícil explicar, né? É difícil realmente explicar, mas é diferente, gente. E a maioria desses crimes que a gente citou, que a gente presenciou aqui,
poderia dizer que 80% deles foram causados ou motivados por álcool, né? Provavelmente a galera que tentou invadir ali nos nossos quartos devia estar aqui, ó, bebendo, era sábado, e vamos lá zoar, vamos fazer isso. Tentaram invadir o bar para quê? Não querem dinheiro, eles querem roubar o álcool, eles sabem que não tem dinheiro ali dentro. Invadiram o Puma para roubar o álcool. Então é isso, sabe? É uma constante assim, essa... Até por isso aqui no Northern Territory eles têm um sistema que não existe no resto da Austrália, que é ali quando a gente vai vender álcool para a pessoa levar para casa, tu precisa escanear a identidade dela para saber se ela não está banida de comprar álcool. Exato. Mais para o sul, em Alice Springs, onde a situação está ainda pior, as pessoas falam que lá tá... A gente vê no jornal ali, tipo, tem carros incendiados de noite, revoltas populares, porque tem muita gente banida de comprar álcool, e aí isso parece que gera também mais crime, porque a pessoa, não posso comprar álcool, então tem que roubar álcool. É uma loucura muito grande, assim, a gente vê o quão danoso foi o álcool para a população aborígene, principalmente, né? Existem alguns estudos que falam que eles têm uma mutação na enzima que digere o álcool, né? A álcool desidrogenase, que ela não funciona tão bem quanto funciona em outras populações de outras etnias, né? O que faz sentido, até porque eles não tinham álcool aqui antes dos colonizadores virem e introduzirem essa droga legalizada, né? E vale citar o último fator que também contribui para o território do norte ser o mais perigoso, que também é um território muito grande e que não é densamente povoado, né? Então tá tudo muito dividido em comunidades aborígenes, em vilas, em pequenas cidades, em grandes cidades, sendo que as grandes cidades aqui são cidades pequenas do Brasil, né? Então está tudo muito espalhado, o que dificulta muito a polícia fazer valer a lei, né? Tanto que quando aqui acontece um crime, de todos esses que a gente falou, demora tipo 2, 3 horas para a polícia chegar aqui, de tão afastado que é. Bom, a gente ainda quer fazer um vídeo sobre a região do norte mesmo, porque é do norte da Austrália, porque é uma região bem peculiar, assim. A questão da fauna nessa parte da Austrália, a questão dos bogans australianos, enfim, tem muita coisa para falar dessa região, então com certeza eventualmente faremos um vídeo aqui pro canal. Espero que esse vídeo tenha sido informativo, né? Deixa o teu like aí, não porque tu gostou do que a gente contou no vídeo, mas porque foi um vídeo diferente, né? Uma coisa que não tem muita gente falando a respeito, né? E que a gente assim, de certa forma deu a cara a tapa para falar, né? Porque é um assunto bem delicado, delicado. Então, por favor, tenham assistido com responsabilidade, entendam com responsabilidade todas as coisas que a gente contou aqui. E compartilhem esse vídeo aí com alguém que planeja vir para a Austrália, que planeja vir para o Northern Territory, para que ela veja também esse lado de uma Austrália que às vezes é esquecida, né? É esquecida mostrada pelos próprios australianos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Nos desejem sorte pelo resto do nosso tempo aqui. Tá cheio de cocô de wallaby aqui, tu viu? Ai, eu não tô sentindo isso na perna. A gente acabou de descobrir que esse sistema não funciona. Ele funciona se destrancarem a porta, né? Com ela trancada não funciona. É, exato.